São tantos e tantos detalhes que no Devocional 2024 estão sendo trazidos da parte de Deus para as nossas vidas. Você que tem acompanhado, concorda comigo? Então, comente aqui o que Deus tem falado com você. Como eu estou aqui falando com você o que Deus tem me mostrado. E assim vamos compartilhando experiências, tá certo? Hoje nós estamos finalizando Levítico, esse livro tão profundo de disciplina, ordem e ensinamentos a um povo que era escravo e estava sendo levado a tornar-se um povo de fato e de verdade, em comunidade e escolhido por Deus. O que me chamou a atenção, Levíticos 24, 25, 26 e 27, foram alguns pontos como, por exemplo, trazendo o azeite. O segredo e obedientes ou desobedientes? Olha, não esqueça de você nos seguir, tanto aqui nesta rede social como no nosso canal no YouTube. André KG Oficial, vai lá, se inscreva e ativa o sininho, tá bom? No capítulo 24, eu quero ler para você porque foi muito forte o que me chamou a atenção. No versículo 1, ele diz assim, 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Olha que interessante, né? A lâmpada acesa estava diante do testemunho. Arão a conservará em ordem. Testemunho aqui, lembrando que é a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus e dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos. E ele diz, Arão conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Ou seja, o candelabro ele deveria permanecer aceso constantemente. Era uma ordem. Hoje, esse candelabro aceso é o Espírito Santo dentro de nós. O trazer o azeite que foi dado como ordem aos filhos de Israel, era o ato de disposição deles em mostrar o quanto eles queriam aquela luz acesa. Esse trazer o azeite é o entregar da sua vida, é o render a sua vida ao Senhor Jesus. É colocar a sua vida aos pés dele para que ele possa acender o candelabro em você e fazer de você verdadeiramente iluminação neste mundo escuro que temos vivido. Você aceita e quer isso? Você vai ver o quanto isso é magnífico e glorioso. Tá certo? Vamos continuar? Versículo 5 ao 9, ele fala sobre um outro detalhe fortíssimo, o pão da mesa do Senhor. Esse pão da mesa, ele representava cada uma das tribos, por isso eram 12 pães, e estavam ali de contínuo perante o Senhor. O que significava isso? Que os filhos de Israel, as tribos de Israel, eles tinham uma mesa preparada perante o Senhor. Eles viviam em harmonia. Essa era a vontade de Deus, que eles
tivessem harmonia e comunhão com Deus. Essa mesa do Senhor, sabe o que é hoje? A sua palavra. É a palavra de Deus. Que através dela nós encontramos harmonia e comunhão com Deus. Que magnífico, né? No versículo 10 ao versículo 23 desse mesmo capítulo, nós vemos Deus falando sobre blasfêmia. A blasfêmia aqui, que ele se refere, ela hoje em dia está mais escrachada do que se possa imaginar. As pessoas, elas tratam as coisas de Deus e Deus como se fosse uma piada, como se fosse um boneco, uma brincadeira ou um qualquer. E depois colhem as consequências disso, porque são tipos de blasfêmia que atingem, tocam na santidade de Deus. E isso é muito triste. No versículo 1 ao 7 do capítulo 25, nós vemos uma ordem de Deus de dar descanso à terra. Os agricultores que estão agora me acompanhando, as pessoas que um dia já trabalharam na lavoura, já trabalharam aí no plantio, conhecem bem esta ordem, porque sabem que de tempo em tempo precisam dar descanso à terra. E há uma grande diferença sobre colher e alimentar-se. Quando ele fala nesta palavra sobre colheita, colher, ele está se referindo a fins lucrativos. Quando ele fala sobre alimentar-se da terra, ele está falando sobre o sustento do dia a dia, que Deus permitia que eles continuassem tendo para alimentação, e não para lucratividade naquela época, naquela ocasião, para que eles não vivessem em torno ou em prol de alcançar lucros para si, obcecados por isso. Tudo tem o seu tempo. No versículo 8, ele fala, a partir do versículo 8, né, sobre o ano do jubileu. Um dos significados e traduções de ano do jubileu significa o ano da liberdade. E o que me vem à mente é que nós estamos vivendo esse ano, o ano do jubileu. O ano do jubileu não é o ano do calendário ali, 2024, 25, ou quando se vê ali no calendário. Mas é o ano da liberdade porque nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele é o reflexo do jubileu, que traz a liberdade àqueles que vivem debaixo do Evangelho. O Evangelho que revela a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. No versículo 18 ao versículo 21, ele fala sobre um segredo. Aliás, falando em segredo, anote aí na sua agenda. No dia 17, que vai completar 4 meses de uma decisão que eu e a Viviane tomamos, eu vou falar no dia 17, às 17h17, eu vou trazer nos stories do Instagram, eu vou colocar no stories do Instagram 5 chaves que eu coloquei e tenho colocado em minha vida em prática, e estas 5 chaves têm trazido prosperidade para as nossas vidas. Você quer para você essas 5 chaves? Então já anote aí, coloca aí para despertar, para você não perder o que eu vou colocar nos stories do Instagram no dia 17, às 17h17, horário de Brasília. Tá bom?
E avisa aí o máximo de pessoas que você conhece que precisam realmente desses 5 segredos, essas 5 chaves que eu estou usando e que você usando vai dar resultado para você também, como tem dado para mim. Bom, no versículo do capítulo 25, versículo 18 ao 21, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, olha, quer ver? Vou ler para você. Observai os meus estatutos. Guardai os meus juízos e cumpri-os. Ele fala sobre observar, ele fala sobre guardar e ele fala sobre cumprir. Porque ninguém cumpre aquilo que não guarda. E ninguém guarda aquilo que não observa. Primeiro você coloca os olhos. Depois você guarda aquilo que os teus olhos viram. E depois você cumpre com aquilo que você guardou, porque você vive, você é aquilo que está dentro de você. E ele continua, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Olha só o segredo aqui de segurança e prosperidade para a sua vida. É você viver os ensinamentos do Altíssimo. Que magnífico, né? No versículo 39, aliás, do versículo 35 ao 38, nós vemos aí a expressão do amor ao próximo. Quando ele fala nesses versículos 35 ao 38, ele fala sobre a lei a favor dos pobres, para que os pobres não fossem prejudicados. Então, ele aqui dá a direção para que não se cobrasse além do que se deveria cobrar dos pobres. Isso é amor ao próximo. Embora aqui não é uma proibição, de hipótese alguma, em investimentos ou contra empréstimos, fazer empréstimos, emprestar para alguém, né? Mas, na verdade, é uma expressão de consideração ao pobre, aqui, nestas palavras. Do versículo 39 ao 55, nós vemos aí Deus, ele dizendo que é contra quem quer que seja se assenhorear de alguém. Porque o único que pode e deve se assenhorear de nós é Deus. Você não pode ser assenhoreado pelo dinheiro ou pessoas se apropriarem de você. Não, só Deus. Ele é o único que pode ser o Senhor da sua vida. No versículo 26, capítulo 26, do 1 ao 2, ele fala sobre abominar a idolatria. Sabe por quê? Porque idolatria, no original bíblico, é prostituição espiritual. Quando uma pessoa idolatra uma imagem, idolatra uma determinado objeto feito pelas mãos humanas, isso é idolatria espiritual. E Deus não se agrada disso. Só a Ele devemos dar honra e glória. E ele continua falando no capítulo 26, do versículo 3 ao 13, sobre as consequências da obediência, que estão claras ali. Embora obedecer não é garantia de ausência de problemas, que sempre surgirão. E do versículo 14 ao 46, ele também faz promessas, porque promessas não são só para o positivo, também para o negativo, que se relacionam à desobediência. Olha só, o céu e a terra blindadas. Por isso que tem gente que diz, parece que Deus não me ouve. Versículo 19 fala sobre isso. E o arrependimento que produz perdão, que remove as consequências da desobediência. No capítulo 27, ele fala sobre a dedicação ao Senhor de pessoas, animais e campos para o serviço do tabernáculo, que demonstra pessoas que elas ofereciam determinadas pessoas que elas possuíam, e animais e campos, para dedicar ao serviço do tabernáculo. Eram como uma oferta dedicada.
Amanhã nós vamos entrar no livro de Números. Um forte abraço. Deus abençoe.